Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana, lição de número 8, da revista da classe de jovens da editora CPAD, com o tema A Resposta Cristã para a Violência Urbana. Esse material você vai encontrar no ebdemfoco.com e lá você vai encontrar uma diversidade de conteúdo para a sua escola bíblica dominical. Faça uma visita ao ebdemfoco.com e confira. ebdemfoco.com é a sua plataforma de slides, cursos e vídeos para EBD do nosso amado irmão professor Emerson Pinheiro dos Santos. Enfim, o tema da nossa lição, a resposta cristã para a violência urbana. A violência, nas suas mais variadas formas, infelizmente, é recorrente em todo o mundo e não teve o seu início agora com o advento das tecnologias e a globalização. Segundo a própria história e segundo também a Bíblia, o mundo tem uma tradição de violências desastrosas em suas civilizações. Grandes desastres que aconteceram, a destruição inclusive de muitas civilizações no decorrer da história é por ocasião da violência. O texto do dia se encontra em Gênesis, capítulo de número 6, verso 11, que diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. O cenário desse texto, o cenário desse versículo é antes do dilúvio. Inclusive, é possível que o principal motivo do dilúvio seja a violência humana, uma prova de que ela não é nova. A síntese diz: o enfrentamento da violência urbana e a compaixão pelas vítimas são faces da responsabilidade cristã na sociedade. A igreja não pode ficar indiferente nem face à violência, nem face ao sofrimento das vítimas de violência. A igreja não pode estar distanciada disso, porque a igreja ela é uma agência do reino dos céus. E a Bíblia nos ensina uma contracultura à cultura do mundo. Nós temos uma visão, ou a nossa cosmovisão judaico-cristã é aquilo que Deus deseja para o homem. E Deus deseja que o seu povo seja luz do mundo, sal da terra, que ame ao próximo como o seu decálogo nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus foi questionado qual seria o maior mandamento e ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e disso depende a lei e os profetas. Como o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, eu entendo aqui que Jesus está dizendo que a Bíblia toda fala de amor. E a igreja, como uma instituição do céu, como uma agência do reino do céu, ela é uma agência de amor. E ela não pode ficar indiferente nem face à violência, nem face ao sofrimento das vítimas de violência. O nosso texto bíblico se encontra em Lucas, no capítulo 10, do verso 30 ao verso 37, e ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Nós não vamos nos deter no texto bíblico, nós aconselhamos ao professor e a quem fazer uso deste material que faça esse aprofundamento, fazendo uso aí de traduções diversas e também de bons comentários bíblicos para que tenha uma maior compreensão do texto. Nós temos aqui uma dinâmica que é um resumo do decálogo e, como está dizendo, é um resumo do decálogo. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do sábado para santificar. O quinto mandamento: honra o pai e mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho. E o décimo: não cobiçarás. O que é interessante é que
Os 4 primeiros mandamentos falam do relacionamento entre Deus e o homem. E os outros 6 falam do relacionamento do homem com o homem, no sentido do homem com o seu próximo, do relacionamento em sociedade. O relacionamento em família, por exemplo, o 5º mandamento, o relacionamento entre as pessoas, o respeito à vida humana, o respeito ao cônjuge, não adulterarás, o respeito à propriedade, não furtarás, o respeito à justiça, não dirás falso testemunho, e o respeito também ao matrimônio, o respeito também à propriedade, engloba aqui no sentido geral, não cobiçarás. A nossa introdução. Na lição deste domingo, violência urbana é o tema a ser estudado. Não é só no sentido físico, mas qualquer ilegalidade como corrupção e mentira. Esse é o tema geral do que nós vamos falar sobre violência urbana. No sentido aqui compreendido, o termo violência urbana alude a toda conduta humana que ofenda a lei e a ordem, como eu disse, no sentido geral, engloba não só o sentido físico, porque às vezes nós fazemos referência à violência muito no sentido físico, de uma agressão, mas qualquer ilegalidade, qualquer tipo de violação da lei e da ordem pública é uma violência. A perspectiva bíblica da violência. A violência na Bíblia. O primeiro episódio violento registrado nas Escrituras após a rebelião humana foi protagonizado por Caim. Ele entrou para os anais da história como o homem que inaugurou a violência na face da terra ao assassinar friamente seu irmão Abel. Você pode encontrar esta passagem em Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. A violência só é registrada na história, especialmente na história bíblica, depois da queda do homem. Isso nos leva a crer, e eu acredito aqui com certa segurança, posso dizer isso com certa segurança, que a violência é resultado do pecado. Ela não é uma coisa que acontece por causa de qualquer outro elemento presente na natureza ou na humanidade que não o pecado. O pecado causou esta anomalia que é a violência, assim como tantos outros males que a humanidade sofre é por causa do pecado. Depois deste fatídico evento, e com a crescente degeneração humana, não pararia mais a escalada da violência social, a ponto de homens sanguinários se vangloriarem de seus feitos cruéis. Você pode ver essa história em Gênesis, no capítulo 4, verso 23, onde o famigerado Lameque faz uma canção e diz: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Alguns chegam a dizer que Lameque matou esse jovem só porque ele pisou no seu pé. Se isso for de fato verdade, nós vemos aqui um homem extremamente cruel que se gloria por sua violência. E assassinos serem cultuados como verdadeiros heróis. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A prova de que a violência está associada ao pecado é que, à medida que o tempo passa, a iniquidade aumenta e, consequentemente, aumenta a violência. A geração do dilúvio.
Violência e depravação vieram a atingir níveis alarmantes nos tempos de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6 e 5. De acordo com Gênesis 6 e 11, a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6 e 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. A violência era tamanha que por causa dela veio o dilúvio. A Bíblia fala da violência nesse período de uma forma muito pesada. Basta nós observarmos aqui a última parte do verso 5 de Gênesis 6, onde diz: a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Traz aqui uma ideia de que havia uma quantidade, um volume de violência muito grande, muito pesado, e faz muito sentido Deus trazer o juízo para aquela geração, né, para aquela civilização, porque a maldade, especificamente a violência, ambos no sentido aqui, tanto no sentido físico quanto no sentido de corrupção, no sentido de abandono de Deus, de desprezo ao próximo, era muito grande. O Guia do Leitor da Bíblia explica que maldade e violência são as duas palavras usadas para caracterizar os pecados que causaram o dilúvio do Gênesis. Maldade, do hebraico, raçá, atos criminosos que violam os direitos dos outros e tiram proveito do sofrimento deles. Num sentido geral, muito num sentido de exploração, de escravidão, de corrupção. É possível que nesse tempo as pessoas tinham o hábito de escravizar um ao outro, de explorar mesmo, de maltratar, de fazê-los realmente escravos, de obrigá-los a trabalhar forçosamente, de enganá-los. Enfim, o sentido aqui é atos criminosos que violam o direito dos outros e tiram proveito do seu sofrimento. Traz essa maldade aqui de explorar mesmo, de escravizar as pessoas. Era o contexto da época, de como as pessoas estavam vivendo. A segunda palavra, violência, também do hebraico, ramos, atos deliberadamente destrutivos que visam prejudicar outras pessoas. Muito num sentido físico, associado à agressão, ao roubo. Havia muito desrespeito às pessoas e provavelmente uma desordem muito grande, onde as pessoas roubavam umas às outras, não respeitavam umas às outras. Eis aí as características da violência urbana. A violência ao longo da Bíblia. As Escrituras relatam muitos outros episódios de violência, crueldade e agressão física e emocional, a fim de evidenciar a condição pecaminosa do homem. Êxodo 2, 11 e 12 diz: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. 2 Samuel 13, 1 Reis 21, também vai falar sobre atos de violência. Ao lermos tais passagens, devemos ter em mente que se trata de relatos descritivos e não prescritivos, ou seja, descrevem fatos, mas não prescrevem condutas. Isso é muito interessante, muito importante, porque muitos críticos da Bíblia argumentam que a Bíblia é contraditória porque em algumas partes ela parece apoiar atos de violência, em outras partes parece condenar esses atos de violência. O que nós precisamos saber, e a ponto, é que Deus abomina a violência. A Bíblia não apoia a violência em hipótese alguma. Nós precisamos ler a Bíblia e entendê-la no seu contexto. O que a Bíblia está enfatizando e ela quer deixar bem claro, e de forma alguma a Bíblia quer aqui
maquiar a maldade do homem, então ela está descrevendo como a humanidade era, a pecaminosidade do homem, e por isso nós temos que entender que esses textos são descritivos, não prescritivos, ou seja, descrevem fatos, mas não prescrevem condutas. O poder público e a violência urbana. Nínives da atualidade. O Brasil é um país com maior índice de criminalidade do mundo, com elevada taxa de homicídios, cerca de 60 mil homicídios por ano, roubos, cerca de 572 pessoas a cada 100 mil habitantes já foram roubadas no Brasil. E sequestros e outros crimes. São aproximadamente 1.000 sequestros por ano no Brasil. O Atlas da violência no Brasil está descrevendo estas informações. Algumas cidades se assemelham a Nínive. Há derramamento de sangue, são repletas de roubo e nunca ficam sem presas. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Nínive era conhecida por suas violências, principalmente por seus métodos de tortura, o empalamento. Nós vivemos um tempo em que muitas cidades nossas estão, sem dúvida nenhuma, assemelhadas a Nínive. Nesse quadro avassalador, a população vive em estado de pânico, insegurança, traumatizada com a delinquência dominante. Oremos por nosso país. Nossas cidades estão realmente doentes. Isso é um caso gravíssimo. A maldade em suas mais variadas formas imperam em nossas cidades. De ricos, pobres, brancos, negros, intelectuais ou analfabetos, religiosos ou não, todos estão sofrendo com a violência. Sem dúvida, oremos por nosso país, oremos por nossas cidades. O Estado e a sua função de punir o mal. Deus delegou ao governo civil a autoridade para castigar os malfeitores, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O Estado tem o dever de manter a ordem, seja por meio de prevenção ou até mesmo por meio da repressão. E o interessante é que foi Deus quem deu ao Estado esse poder. Prova disso é o que Paulo diz em Romanos 13. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo diz aqui no verso 4 que os magistrados são ministros de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Ele alerta aos irmãos a não se deixarem viver de forma maligna, de acordo com os prazeres da carne, porque isso levariam eles a condutas que feririam as leis e, consequentemente, os irmãos seriam punidos pelo Estado, porque Deus deu ao Estado esse poder de punir os malfeitores. Fica claro, à luz do texto bíblico, que somente o Estado, sob a autoridade divina, pode punir os malvados, o que contraria qualquer ideia de revanchismo, vingança privada
e o justiçamento feito com as próprias mãos. É isso aí. Esse poder é dado por Deus ao Estado e Deus só dá ao Estado. Não dá esse poder a indivíduos. Portanto, a Bíblia, Deus não aprova a vingança pessoal. Quem tem o poder de castigar é somente o Estado aqui na Terra. E esse poder, claro, é dado por Deus. O papel do poder público. É responsabilidade do poder público a promoção da segurança e o combate a todo tipo de criminalidade mediante a atuação conjunta e eficiente dos três poderes governamentais. O legislativo, criação de leis e normas que coíbam todo e qualquer ato de violência a fim de garantir a ordem e a paz social. O legislativo, que são as casas legislativas, como câmaras, vereadores e deputados e o Senado, eles têm a responsabilidade de criar as leis. Esta é a responsabilidade. Às vezes as pessoas aferem ao legislativo um poder que eles não têm. O poder do legislativo é criar leis. Aí vem o poder do executivo. O poder do executivo é criar políticas públicas que busquem garantir a segurança da população, manter um corpo policial preparado, próximo da comunidade, que saiba atuar de forma preventiva e repressiva. O executivo cria as políticas públicas para executar as leis criadas pelo legislativo. E o judiciário julga de maneira célere e pune com justiça os homens violentos e sanguinários, evitando com isso a impunidade. O judiciário não executa leis, não cria políticas públicas. O judiciário não legisla, não cria leis. O judiciário julga e aplica as leis. Utilizando as ferramentas de Deus. Os filhos de Deus têm condições suficientes de contribuir com o enfrentamento da violência urbana, valendo-se das ferramentas que Deus nos disponibilizou em sua palavra. Que ferramentas são essas? Vejamos. Primeiro, fornecendo uma lei moral absoluta. A desconstrução dos valores judaico-cristãos que servem de base para a história da humanidade é a causa, em grande parte, da violência urbana presente nessa época. Fornecendo uma lei moral absoluta. Como? Nós, cristãos, precisamos combater o relativismo moral. Uma lei moral absoluta. Nós precisamos ter e viver essa lei moral absoluta. O mundo, o comunismo, o socialismo, especialmente os esquerdistas, eles flexibilizam, eles relativizam tudo, mas nós, a igreja, fornecendo uma lei moral absoluta, que é a palavra de Deus, que é a cosmovisão judaico-cristã, combatendo o relativismo moral, nós podemos, desta forma, utilizar estas ferramentas que Deus nos deu para combater a violência. Segundo, envolvendo-se com a comunidade local. Na fé cristã, palavras e ações devem caminhar juntas, não podem ser diferentes. Nós precisamos ser participativos, comunitariamente. Logo, o agir cristão impactante no contexto da sociedade inicia-se com o envolvimento da igreja com a comunidade, famílias e escolas locais. Precisamos ser participativos, precisamos estar em ação. Apenas orar no templo, orar em casa não é suficiente. Apenas, como muitos fazem por aí, atos proféticos na igreja, e vira para um lado e vira para o outro e ora pelas pessoas, pela cidade, isso não resolve o problema. Precisamos ser ativo, participativo, comunitariamente. A congregação de crentes não pode viver alienada do cotidiano e dos problemas que afetam o bairro onde ela está instalada. O terceiro, desenvolvendo projetos contra a violência.
eliminando os focos de violência através da ação evangelística. Você já pensou como os grupos de jovens crentes podem ajudar a desenvolver projetos contra a violência urbana? Colocando em prática a força espiritual a que João alude em 1 João 2,14, é possível promover ações sociais que incentivem o comportamento virtuoso e confrontem os vícios sociais que conduzam à destruição e à delinquência juvenil. 1 João 2,14 diz: E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Desenvolvendo projetos contra a violência, com ações evangelísticas, é muito importante para combatermos a violência. Quarto, apoiando as vítimas da violência. Por fim, e não menos importante, é ajudar as vítimas da violência. No exemplo de Jesus, em Lucas 10,37, a atuação do bom samaritano não se resumia à palavra de apoio ao homem que fora espancado a caminho de Jericó. A Bíblia diz que ele atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Olha só que maravilha! Nós precisamos ser solidários. E nós temos nesse texto, que é o texto base do nosso comentário de Lucas 10, a história do bom samaritano que cuidou daquele homem, que, como diz o texto aqui, que usou de misericórdia para com ele. Nós temos como exemplo de solidariedade, de amor ao próximo, a quem foi vítima de violência. Esta é mais uma das ferramentas que Deus disponibiliza para a igreja, para que a igreja possa combater a violência e assistir às vítimas da violência. Conclusão. Ao final desta lição, a parábola do bom samaritano ainda continua a nos ensinar muito a respeito do enfrentamento cristão, a violência urbana de hoje. Deus nos chama a desempenhar esse mesmo ministério de compaixão e de misericórdia nessa sociedade fraturada pela violência física, emocional e patrimonial. Nós temos que nos posicionar. Como eu já disse no início, a igreja não pode ficar indiferente nem à violência, nem ao sofrimento das vítimas de violência. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nas perguntas, eu acredito que cada professor fará isso e terá o êxito que a lição propõe. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse o site www.ebdinfoco.com e lá você vai encontrar uma enormidade de conteúdo para a sua Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, ebdinfoco.com, faça uma visita e confira. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe, tenha um excelente final de semana e fique na paz do Senhor. Paz e bem a todos, até a próxima.